Em junho de 1941, Adolf Hitler tomou uma decisão que confundiu tanto o inimigo como os seus próprios oficiais e potencialmente mudou o curso da guerra para sempre. Ele ordenou que seus generais invadissem a União Soviética, um dos aliados mais valiosos da Alemanha desde 1939. Isto não só abriu uma frente de batalha nova e desnecessária, mas também apresentou vários desafios aos exércitos alemães. O frio implacável, o imenso número de tropas do Exército Vermelho e a bravura do povo soviético, que imediatamente pegou em armas contra os invasores, foram alguns dos fatores que dificultaram a invasão alemã da Rússia e acabaram por levar ao seu colapso. O que fez Hitler ter tanta certeza de que seria vitorioso na Rússia? Como foi lutar no frio inverno siberiano? E que destinos brutais os soldados alemães encontraram nas profundezas do território inimigo? Uma coisa é certa: a Frente Oriental foi palco de algumas das batalhas mais sangrentas e cruéis da Segunda Guerra Mundial. Operação Barbarossa, arrogância ou gênio militar de Hitler. 2 anos após o início da Segunda Guerra Mundial, os poderosos exércitos de Adolf Hitler pareciam imparáveis. A Alemanha controlava agora a Polônia, a Dinamarca, a Noruega, a França, a Jugoslávia e partes do norte de África. A Itália aderiu ao eixo em 1940 e o bombardeio implacável da Luftwaffe aterrorizou toda a população britânica. Além disso, em 23 de agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão que ficou conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop. O acordo incluía a proibição de ataques mútuos por 10 anos. Menos de 2 anos depois, Hitler estava pronto para quebrar o pacto e enviar as suas tropas para um dos massacres mais insensatos e brutais da Segunda Guerra Mundial. A bem-sucedida invasão aérea de Creta convenceu os alemães de que poderiam continuar a expandir-se para leste, pois as suas fronteiras ocidentais eram protegidas pelos estados aliados de Espanha, Portugal e Itália. E os britânicos não conseguiram lançar qualquer contraofensiva bem-sucedida naquele momento. Isto foi antes do ataque a Pearl Harbor, e os Estados Unidos acompanharam os acontecimentos europeus com interesse, mas sem o desejo ou a necessidade de participar. A Operação Barbarossa foi lançada no início de 22 de junho de 1941, poucas semanas após a invasão de Creta, e foi o maior confronto de armas que o mundo já viu. A Alemanha reuniu mais de 3 milhões de homens, um número colossal que pensavam ser suficiente para subjugar a população soviética e dar a Hitler o controle de grande parte da Europa e de grande parte da Ásia. Era um plano ambicioso que, segundo documentos recuperados após a guerra, foi algo que Hitler planejou desde o início. No entanto, foi decidido que a invasão da Rússia só ocorreria depois da derrota da França e da Grã-Bretanha. E embora os alemães tenham derrotado completamente a França em apenas 6 semanas, os britânicos ainda lutavam. Os historiadores têm debatido longamente nas últimas décadas as razões pelas quais a Alemanha lançou um ataque tão insensato naquele preciso momento. Afinal, sabemos agora que subestimaram enormemente os desafios da Frente Oriental. Estima-se que 2,70 a 85 milhões de mortes ocorridas devido à Segunda Guerra Mundial, 40 milhões ocorreram na Frente Oriental. Mas é claro, na primavera de 1941, ninguém poderia prever tal número de mortes. Na verdade, Hitler tinha 2 razões muito importantes e convincentes para acelerar o ataque aos seus antigos aliados. A primeira razão foi o impulso. A Alemanha parecia imparável, e isto, juntamente com a impecável máquina de propaganda dirigida por Joseph Goebbels, teve um efeito inebriante no moral das tropas. A maioria dos soldados alemães acreditava que o fim da guerra estava próximo e que voltariam vitoriosos às suas cidades natais, para louvor das suas esposas e do resto da população. A Alemanha venceu batalha após batalha e capturou posições estratégicas importantes como Creta, no Mar Mediterrâneo, e a Dinamarca, no Mar do Norte. Por outro lado, o Exército Vermelho sofreu uma série de derrotas que o tornaram inútil como aliado e vulnerável a um ataque dirigido ao seu coração. Na verdade, o exército soviético tinha acabado de perder quase 400 mil homens na Finlândia. Durante mais de 105 longos dias,
entre 1939 e 1940, no que ficou conhecido como a Guerra de Inverno. Os finlandeses resistiram aos soviéticos durante muito mais tempo do que inicialmente esperado, e embora tenham sido eventualmente esmagados pela força colossal do Exército Vermelho, foi uma grande vitória moral para a Finlândia. Após esta campanha lamentável, a Alemanha decidiu que a União Soviética estava no seu ponto mais fraco. Em segundo lugar, Hitler, que era um fã de história e tinha lutado na Primeira Guerra Mundial, estava bem ciente das duras condições do inverno na Rússia. Se agisse rapidamente, como fez em França, calculou que Leningrado e Stalingrado cairiam nas primeiras semanas da campanha e que Stalin seria forçado a assinar um tratado de paz antes do final do verão. As recentes campanhas bem-sucedidas na Península Balcânica e na Escandinávia significaram que uma parte significativa da mão de obra, armas e veículos da Alemanha estavam agora relativamente perto da fronteira soviética, ajudando a logística da Operação Barbarossa. Tudo isto convenceu Hitler de que era hora de agir. Caso contrário, você teria que esperar um ano inteiro, e talvez fosse tarde demais. O problema era que a União Soviética tinha mais de 10 vezes o tamanho da França e dos Países Baixos, e a Alemanha era apenas ligeiramente maior em força do que no ano anterior, quando Hitler atacou no Ocidente. Além disso, não tinham forças Panzer substanciais, as unidades de elite alemãs que tinham sido a ponta de lança da vitória em França. Tal como em França, a maioria das tropas alemãs avançaria em direção à Rússia a pé e a cavalo. A diferença era que a frente de ataque da Operação Barbarossa tinha cerca de 1.200 quilômetros de extensão. O objetivo da Operação Barbarossa era nada menos que a aniquilação completa do Exército Vermelho. Esta foi uma tarefa difícil mesmo para um exército cheio de confiança e de vitórias recentes. A invasão também seria realizada com violência brutal. Segundo Adolf Hitler, a campanha no leste foi mais do que uma simples competição de armas. Foi uma luta entre duas visões de mundo. O Estado-Maior da Wehrmacht, as Forças Armadas Alemãs, já tinha elaborado um plano para tomar as terras agrícolas da Ucrânia. Isto significaria deixar entre 20 e 30 milhões de cidadãos soviéticos morrerem de fome. Mas a Alemanha nazi via-a como uma guerra de sobrevivência, pelo que isto foi considerado tristemente aceitável. A liderança soviética e a intelectualidade também tiveram de ser exterminadas. Hitler disse aos seus generais que eles tinham 3 meses para obter esta vitória, após os quais regressariam ao Ocidente e negociariam com a Grã-Bretanha de uma vez por todas. Mas as coisas na frente oriental estavam longe de ser tão simples. Política de terra arrasada, o avanço doloroso da Alemanha em território inimigo, a força esmagadora ao longo do que inicialmente era uma frente de 500 milhas, destruiu grandes pedaços do território soviético na primeira quinzena de batalha, enquanto os exércitos alemães avançavam, enquanto no ar, a Luftwaffe atacava as forças aéreas do Exército Vermelho. Os estados bálticos foram rapidamente invadidos no norte, enquanto no centro grande parte da antiga Polônia foi arrasada. Mais uma vez, os exércitos alemães pareciam imparáveis. Stalin foi pego de surpresa e não reagiu a princípio, mas depois de avaliar cuidadosamente a situação, começou a planejar a resistência. Em 30 de junho, formou um gabinete de guerra, o Comissariado do Povo para a Defesa, e no dia seguinte falou ao povo, apelando ao seu patriotismo. Ao mesmo tempo, os serviços de segurança foram unidos sob o Comissariado do Povo para os Assuntos Internos e ordenados a intensificar ainda mais a repressão contra o derrotismo e os desertores, e a garantir que não houvesse relaxamento na luta pela sobrevivência. Em 19 de julho, Hitler ordenou que Leningrado, no norte, e Ucrânia, no sul, fossem as prioridades e que os seus 2 únicos grupos Panzer, atualmente avançando em direção a Moscou, fossem enviados para ajudar nesses esforços quando Smolensk, a 360 milhas de distância, a sudoeste da capital, foi esmagado. A capital soviética seria deixada para a Luftwaffe, embora o seu líder, Hermann Göring, alertasse que não havia bombardeiros suficientes disponíveis para fazer o trabalho. Enquanto isso, Stalin ordenou que outros 5 milhões de homens fossem convocados para o Exército Vermelho. Os soviéticos foram terrivelmente derrotados nos primeiros estágios de Barbarossa, mas não foram completamente derrotados.
O avanço alemão dependia cada vez mais da rede ferroviária, mas a União Soviética operava numa bitola diferente. Isso significava que os alemães não podiam usar as ferrovias existentes e precisavam mudar meticulosamente os trilhos à medida que se moviam para o leste. Além disso, Stalin ordenou uma política de terra arrasada, enquanto o Exército Vermelho recuava para o território soviético. Todas as fábricas, pontes, terrenos agrícolas e infraestruturas tiveram de ser destruídos para que os alemães não pudessem utilizá-los. Em 24 de junho, Stalin também ordenou a criação de um conselho de evacuação. Sob o seu comando, a maior parte da indústria da URSS seria transferida para os Urais, 600 quilômetros a leste de Moscovo. No início de agosto, isso já estava em andamento e, no final, foi incrivelmente eficaz. À medida que o exército alemão avançava, encontrava-se sem estradas, infraestruturas ou fornecimentos que pudessem ser confiscados. Para cumprir a ordem de terra arrasada de Stalin e do Conselho de Evacuação, foram formados batalhões de destruição nas áreas da linha da frente, com autoridade para executar sumariamente qualquer pessoa suspeita. Os batalhões de destruição queimaram aldeias, escolas e edifícios públicos. Como parte desta política, o Exército Vermelho e a Polícia Secreta Soviética massacraram milhares de prisioneiros antissoviéticos. A Polícia Secreta estava encarregada dos prisioneiros de guerra. Eles foram responsáveis por levá-los das linhas de frente, onde foram capturados, para os campos de prisioneiros de guerra no interior da Rússia. Mas com a maior parte dos transportes a ser utilizada para o esforço de guerra, a polícia secreta de Stalin decidiu poupar recursos marchando os prisioneiros através das frias estepes russas. Na Ucrânia e na Bielorrússia Ocidental, 60 mil pessoas foram forçadas a evacuar a pé. A contagem oficial soviética tinha mais de 9.800 supostamente executados em prisões, 1.443 executados no processo de evacuação, 59 mortos por tentativa de fuga, 23 mortos por bombas alemãs e 1.057 mortes por outras causas. Nem todos esses prisioneiros eram alemães. Muitos eram presos políticos que foram capturados antes do início da guerra. No total, a União Soviética matou quase 1 milhão de nazistas capturados. Dos 90 mil capturados na Batalha de Stalingrado, a mais sangrenta de toda a campanha, apenas 5 mil alemães tiveram a sorte de serem mandados de volta vivos ao seu país. A chave para compreender este banho de sangue reside no facto de as autoridades soviéticas não punirem, e por vezes até encorajarem, a brutalidade contra os prisioneiros alemães. Não estavam a cometer crimes de guerra nem a violar tratados internacionais, mas apenas a prestar um serviço à pátria, eliminando os porcos fascistas da terra. À medida que a guerra avançava, a administração política do Exército Vermelho tentou limitar a prática de matar prisioneiros, pois poderiam ser fontes valiosas de inteligência que poderiam ser usadas contra o inimigo, mas os seus esforços não tiveram sucesso. Na batalha, os homens e comandantes do Exército Vermelho não se preocuparam em capturar soldados e oficiais. Existem casos conhecidos de cativos sendo estrangulados e esfaqueados até a morte com facas ou baionetas. Vendo que não conseguiriam impedir os seus soldados de assassinar alemães capturados, o Exército Vermelho optou por uma abordagem administrativa, pedindo aos oficiais que pelo menos fizessem um inventário das armas e pertences pessoais retirados dos nazis mortos. O cerco de Leningrado, uma comovente demonstração de crueldade. O porto de Kiev, no Mar Negro, no sul, foi capturado pelos alemães em 19 de agosto. Foi outra grande vitória, mas seria a última. Hitler concordou agora que o esforço principal deveria concentrar-se em Moscovo, mas isto envolvia uma enorme redistribuição de forças, o que levou tempo. As expectativas de Hitler de uma vitória rápida foram destruídas. A Batalha por Moscou, codinome Operação Tufão, foi lançada em 30 de setembro, 3 meses e meio após o início da invasão, e a essa altura já havia começado a chover. A chuva logo transformou as estradas acidentadas em lama. Os veículos estavam cada vez mais quebrando ou ficando presos. O combustível não pôde mais ser fornecido nas quantidades necessárias. As baixas aumentavam e a mão de obra estava se esgotando. Homens, máquinas e peças sobressalentes de reposição não foram encontradas ou entregues nas quantidades necessárias.
O que tornou a Wehrmacht especial foi a velocidade com que operou. Mas quando desacelerou, não foi muito eficaz. Embora o avanço alemão estivesse a abrandar, em outubro estavam apenas a 120 milhas da capital. Os civis receberam ordens de ajudar a construir uma linha de defesa adicional, enquanto o general Georgy Zhukov foi trazido para defender a cidade com enormes reforços de tropas. Ao mesmo tempo, mais arquivos industriais e até mesmo estatais foram enviados para o leste, para os Urais. Os alemães continuaram a se aproximar da cidade, mas a chuva deu lugar à neve e a uma queda dramática nas temperaturas para as quais eles simplesmente não estavam preparados. Somente na Luftwaffe alguém pensou no futuro e encomendou roupas de inverno. O exército não tinha nenhum. Enquanto isso, ao norte, o principal objetivo do avanço alemão era Leningrado, auxiliado pelas tropas finlandesas. Os alemães planejaram reduzir Leningrado a pó com artilharia e bombardeios. A população civil faminta seria deportada para o leste, as tropas de defesa destruídas, e então a cidade seria arrasada com acusações de demolição. Não haveria piedade. Os alemães atacaram Leningrado em agosto de 1941. Nos 3 meses negros seguintes de 1941, 400 mil residentes da cidade trabalharam para construir as fortificações da cidade enquanto os combates continuavam, enquanto outros 160 mil se juntaram às fileiras do Exército Vermelho. Batalhões de trabalhadores e até unidades de crianças em idade escolar foram formados por toda a cidade, unindo-se para cavar trincheiras enquanto se preparavam para defender a cidade. Em 7 de setembro, a 20ª Divisão Motorizada Alemã capturou a cidade de Schlisselburg, cortando todas as rotas terrestres para Leningrado. Os alemães cortaram as ferrovias para Moscou e capturaram a ferrovia para Murmansk com ajuda finlandesa para inaugurar o início de um cerco que duraria mais de 2 anos. O cerco tornou-se um dos mais longos e destrutivos da história e foi possivelmente o cerco mais caro da história devido ao número de vítimas sofridas ao longo de sua duração. Estima-se que 1,5 milhão de pessoas morreram como resultado do cerco, no que foi efetivamente um genocídio levado a cabo pelo exército alemão. Quando Hitler teve certeza de que não havia mais estradas de ir para a cidade de Leningrado, ele ordenou a destruição final de Leningrado sem fazer prisioneiros, e em 9 de setembro, o Grupo de Exércitos Norte iniciou o ataque final. Em 10 dias, ele avançou até 11 quilômetros ou 7 milhas da cidade. No entanto, o avanço nos últimos quilômetros foi muito lento, e o número de vítimas aumentou. Hitler, agora impaciente, ordenou que Leningrado não fosse atacada, mas passou fome até a submissão. O Grupo de Exércitos Centro permaneceu estático e foi sujeito a numerosos contra-ataques soviéticos, nomeadamente a Ofensiva Yelnya, na qual os alemães sofreram a sua primeira grande derrota tática desde o início da invasão. Esta vitória do Exército Vermelho também proporcionou um importante impulso ao moral soviético. Estes ataques fizeram com que Hitler voltasse a concentrar a sua atenção no Grupo de Exércitos Centro e no seu avanço em direção a Moscovo. Os alemães ordenaram que o 3º e o 4º Exércitos Panzer abandonassem o cerco de Leningrado e apoiassem o Grupo de Exércitos Centro em seu ataque a Moscou. As tropas soviéticas, muitas das quais tinham amigos e familiares em Leningrado, não estavam dispostas a permitir que os alemães conseguissem o que queriam. Existem inúmeras histórias de bravura na luta contra os nazistas durante este período de guerra. Um desses heróis da União Soviética foi o Emir Lumanov, um tenente sênior da Crimeia no Exército Vermelho. Por falar alemão, foi enviado em missão em 20 de julho de 1941, onde se disfarçou com um uniforme militar nazista, se passando por um oficial nazista e inspecionando uma unidade. Todos os membros da unidade deixaram suas armas de lado para apresentar seus documentos de identificação a Lumanov, para que ele então levasse toda a companhia como prisioneiros de guerra. Como a sua missão era impedir o avanço do exército alemão e não havia oficiais de alta patente que lhe pudessem fornecer informações valiosas, ele optou por fazer com que um esquadrão de soldados soviéticos executasse os prisioneiros, atirando-os contra uma parede de tijolos. Pouco depois, os alemães sitiaram Leningrado e Lumanov foi nomeado líder de um batalhão que participou na ofensiva de Yelnya. As batalhas por Yelnya em agosto de 1941
foram extremamente intensas. Em 11 de agosto, ele recebeu ordens para liderar seu batalhão para avançar ainda mais para Ielnia e expulsar as forças nazistas das encostas ocidentais da área. Em apenas um dia de batalha, seu batalhão matou 200 nazistas. Depois de receberem ordens para avançar mais para o leste, capturaram 2 tanques nazistas e 4 canhões antitanque. Em 31 de agosto, seu batalhão estava com pouca munição e sem comida, mas ele continuou a liderá-los na batalha, na qual enfrentavam forças numericamente superiores. Em 4 dias, conseguiram romper o cerco, mas Lumanov morreu no calor da batalha em 5 de setembro de 1941. Ele tirou várias vidas alemãs no processo. O sofrimento daqueles que estiveram em Leningrado é difícil de compreender. Mais de 1 milhão morreram no início da primavera de 1942. Em julho, mais de 1 milhão de toneladas de suprimentos foram enviados para a cidade através do recentemente derretido Lago Ladoga, enquanto mais de 500 mil de civis foram evacuados e 310 mil soldados foram trazidos, juntamente com um grande número de soldados. Número de armas e munições. Num impressionante acto de desafio, foram estas armas, juntamente com as da frota soviética do Báltico, que conseguiram silenciar a artilharia alemã no início de agosto para permitir a realização de um concerto em Leningrado. Esta conquista impressionante foi a primeira apresentação da recém-composta Sétima Sinfonia de Dmitri Shostakovich, em homenagem à cidade de Leningrado. Para todos aqueles que ousaram vir assistir a este incrível concerto, a Filarmônica de Leningrado tocou em perfeita harmonia com as armas russas. Milagrosamente, nem uma única bomba alemã caiu nas proximidades. O evento, transmitido para todo o mundo, foi uma impressionante vitória de propaganda que tocou uma corda vital para o patriotismo soviético. No entanto, o cerco de Leningrado continuaria por mais um ano. No total, o cerco alemão a Leningrado durou 2 anos, 4 meses e 3 semanas. O exército alemão sofreu quase 600 mil baixas, enquanto o Exército Vermelho relatou 3 milhões de baixas, das quais 500 mil morreram em combate. A perda de vidas civis ascendeu a mais de 1 milhão, muitas das quais foram massacradas durante os procedimentos de evacuação. Durante esses 2 anos, a cidade tornou-se um banho de sangue. Em janeiro de 1944, as frentes de Leningrado e Volkhov tinham reunido pouco menos de 1 milhão de homens e quase 22 mil armas, enquanto ao largo da costa estava a frota do Báltico. O ataque do Exército Vermelho começou em 14 de janeiro e logo fez os alemães recuarem. O último projétil alemão que caiu sobre Leningrado caiu em 23 de janeiro e 4 dias depois, às 8 horas da noite, o céu sobre a cidade foi iluminado com uma massa de cores, enquanto mais de 300 canhões disparavam uma saudação de triunfo. Depois de 880 dias, o terrível cerco de Leningrado finalmente terminou. Um inimigo inesperado, mulheres no Exército Vermelho. Durante a campanha, os alemães ficaram profundamente surpresos ao saber que o Exército Vermelho havia recrutado tantas mulheres para lutar ao lado dos homens. Na verdade, isso era uma anomalia em qualquer exército da época e até hoje. Para alguns soldados e oficiais alemães, saber que lutavam contra mulheres era um pensamento repugnante, mas para outros, despertou as suas fantasias mais básicas. A União Soviética foi uma nação pioneira em termos de igualdade de gênero. Talvez o melhor exemplo disso tenha sido a criação de um regimento de bombardeio noturno exclusivamente feminino, conhecido como 588 Regimento entre 1942 e 1943, e o 46 Regimento de Aviação de Bombardeio Noturno, desde então até o final da Segunda Guerra Mundial. Os alemães deram um apelido para esse terrível grupo de pilotos, as Bruxas da Noite. O regimento surgiu quando a Major Marina Raskova usou sua posição e contatos pessoais com o líder soviético Joseph Stalin para obter permissão para formar unidades de combate femininas. O combate facilitou e abriu caminho para uma aceitação relutante das mulheres no exército, baseada mais na praticidade e na necessidade do que na igualdade. Em 8 de outubro de 1941, foi emitida uma ordem para implantar 3 unidades aéreas femininas, incluindo o 588 Regimento.
O regimento, formado por Raskova e liderado pela Major Yevdokia Bershanskaya, era composto principalmente por mulheres voluntárias com idades entre 18 e 20 anos. As mulheres do 588º Regimento rapidamente ficaram conhecidas por seus feitos ousados. Uma técnica de ataque dos bombardeiros noturnos era desacelerar o motor próximo ao alvo e planar em direção ao ponto de lançamento da bomba, apenas com o ruído do vento revelando sua presença. Os soldados alemães pensaram que os aviões parados que se aproximavam pareciam vassouras e, portanto, chamaram as pilotos de bruxas da noite. Devido ao peso das bombas e à baixa altitude de voo, as pilotos do sexo feminino não carregavam paraquedas até 1944, por isso as primeiras missões eram incrivelmente arriscadas. Coletivamente, as bruxas da noite realizaram mais de 23 mil surtidas e lançaram mais de 3.000 toneladas de bombas sobre as forças inimigas. Estima-se que mais de 800.000 mulheres soviéticas serviram no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. As mulheres soldados que estiveram diretamente envolvidas no combate alcançaram especial fama internacional. Não só as bruxas da noite eram admiradas pela população, mas também atiradores de elite como Lyudmila Pavlichenko e Rosa Chanina são alguns dos exemplos mais extraordinários de participação feminina na guerra. Entre 1941 e 1945, um total de 2.484 atiradoras soviéticas foram enviadas para a guerra, e o número combinado de mortes é estimado em pelo menos 11.280. No início, quando a Alemanha atacou a União Soviética em 22 de junho de 1941, milhares de mulheres compareceram aos escritórios do Exército Vermelho para se voluntariarem, mas a maioria delas foi rejeitada por não ter experiência no campo de batalha e ser considerada inadequada para o combate. No entanto, após pesadas perdas face à Operação Barbarossa, as atitudes tiveram de mudar, garantindo um papel maior para as mulheres que queriam lutar. O alto comando do Exército Vermelho permitiu o recrutamento de mulheres, e elas ingressaram em grande número em unidades médicas e auxiliares, mas também em batalhões de combate. No entanto, mais de metade destas mulheres trabalhavam no serviço médico das Forças Armadas Soviéticas. Eles representavam 41% dos médicos da linha de frente e 100% do pessoal de enfermagem. Os que estavam perto da frente desempenhavam as suas funções em condições especialmente difíceis e em constante perigo mortal. O pessoal médico-militar ficou atrás apenas da infantaria em termos de número de vítimas em combate. Por esta razão, milhares de mulheres foram agraciadas com o estatuto de heroína da União Soviética, sendo elogiadas e amadas nas suas comunidades quando a guerra terminou, mas para outros foi uma história completamente diferente. Cerca de 6 milhões de mulheres soviéticas morreram durante a guerra, cerca de 2,5 milhões das quais estiveram envolvidas na guerra de guerrilha contra os ocupantes nazis. Na maioria das vezes, os nazistas não conseguiam ver os rostos de suas algozes. As mulheres do Exército Vermelho se destacaram na precisão dos atiradores. Isso não significava apenas ter uma mira excelente, mas também permanecer indetectado por longos períodos de tempo. Mais de 2.000 mulheres foram treinadas como atiradoras e destacadas em alguns dos campos de batalha mais perigosos, longe das suas companhias e obrigadas a permanecer imóveis durante horas para evitar serem detectadas e esperar pelo tiro perfeito. A ex-professora de jardim de infância, Tânia Baramzina, registrou 16 baixas na frente bielorrussa, antes de saltar de paraquedas atrás das linhas inimigas, onde matou outras 20 pessoas antes. Quando ela foi encurralada em um abrigo enquanto cuidava de alguns camaradas feridos, ela defendeu a posição o máximo que pôde, apesar de estar em grande desvantagem numérica. Quando os 3 primeiros soldados alemães correram em direção ao abrigo, ela abriu fogo com uma metralhadora, matando-os. À medida que mais atacantes se aproximavam, ela abriu fogo adicional, determinada a lutar até o último suspiro ou até ficar sem munição. Foi exatamente isso que aconteceu, e o bravo soldado finalmente se viu sem mais armas para usar. Depois de ficar sem granadas para atirar contra seus agressores, ela ficou indefesa quando 2 soldados alemães entraram no abrigo por trás e atiraram suas granadas, ferindo-a antes de entrar.
Os alemães arrastaram-na pelos cabelos antes de torturá-la brutalmente. Com crueldade sem fim, os soldados esfaquearam Baramzina e mutilaram-na com baionetas, enquanto ela jurava em voz alta que pagariam pelos seus crimes. Ela foi brutalmente espancada com coronhas de rifles alemães até quase morrer. Foi nesse momento que um dos alemães teve a ideia de atirar na cabeça dele com um rifle antitanque destinado a perfurar vários centímetros de aço. Ela foi morta a queima-roupa e sua cabeça e corpo estavam praticamente irreconhecíveis quando o resto de seu batalhão a encontrou na manhã seguinte. Bravura partidária e resistência anti-nazi. Para a União Soviética, a invasão alemã ficou conhecida como a Grande Guerra Patriótica. Apelar aos conceitos tradicionais russos de patriotismo foi uma estratégia eficaz de Stalin, mas os homens e mulheres do Exército Vermelho também foram forçados a continuar a lutar por níveis extraordinários de brutalidade. Atrás dos exércitos que avançavam estavam tropas especiais varrendo as áreas recém-recapturadas e prendendo qualquer pessoa suspeita de colaborar de alguma forma com os alemães. Essas tropas também lidavam com desertores ou que cometiam quaisquer outras infrações. Um novo tenente foi executado em Stalingrado porque vários de seus homens desertaram antes de ele chegar ao seu posto. Mas embora os soldados por vezes precisassem de muito incentivo para avançar, a população civil demonstrou um surpreendente grau de organização e bravura. Assim que os nazistas invadiram a União Soviética, as pessoas na maioria das cidades e vilas se organizaram para combater os invasores. Quando o alto comando soviético soube deste movimento de patriotas auto-organizados, tomou medidas para apoiá-los e ajudá-los a participar em operações de estilo guerrilha. Em 29 de junho de 1941, o governo emitiu as suas primeiras instruções aos órgãos locais do Estado e do partido para estabelecer unidades partidárias em cada distrito ocupado pelo inimigo para criar, como afirmou Stalin, condições insuportáveis para o inimigo. Um grande número de civis e ex-soldados soviéticos que fugiram dos avanços alemães ou de alguma forma escaparam às suas garras, na primavera de 1943, tornaram-se bandos de bandidos ou guerrilheiros particularmente cruéis e cada vez mais eficazes, por vezes organizados a partir da União Soviética pelos soviéticos. Serviço de inteligência, mas nem sempre. Estes guerrilheiros explodiam linhas ferroviárias e estradas, atacavam comboios e emboscavam todas as tropas que podiam, ao mesmo tempo que transmitiam informações vitais. Com efeito, os guerrilheiros tornaram-se uma quarta força armada e tornaram ainda mais difícil a já difícil tarefa de abastecimento dos alemães. Alguns deles juntaram-se aos batalhões de destruição, encarregados de executar a política de terra arrasada de Stalin. Embora inicialmente desorganizado e ineficiente, na primavera de 1942, o movimento partidário na União Soviética ganhou uma força incrível. Segundo os historiadores, existem 4 fatores principais que explicam o crescimento do movimento partidário neste período. A primeira foi a influência da bem-sucedida contra-ofensiva do Exército Vermelho às portas de Moscou. Isto deu esperança aos cidadãos pró-soviéticos e anti-alemães de que o inimigo, que antes parecia invencível, poderia ser derrotado. Por isso, lutar não significaria desperdiçar a vida por uma causa perdida. Em segundo lugar, as consequências das políticas de ocupação draconianas e até assassinas da Alemanha nazi, que iam desde a aquisição exploratória de alimentos e mão de obra ao tratamento brutal de prisioneiros de guerra e até ao extermínio de partes inteiras da população. Milhões de cidadãos russos e ucranianos foram expostos à crueldade dos alemães, que agrediram as suas filhas, mataram os seus filhos e irmãos e atiraram os seus corpos em valas comuns. Alguns segmentos da população, que até então tinham adotado uma abordagem cautelosa, estavam agora determinados a combater os ocupantes com todas as suas forças. Terceiro, durante a crise militar em curso, a liderança soviética percebeu que precisava de apoiar ativamente os guerrilheiros, especialmente com o estabelecimento de uma estrutura de comando centralizada. Isto levou à criação do Estado-Maior Central do movimento partidário, chefiado pelo chefe do Partido Comunista Bielorrusso, Panteleimon Ponomarenko. O Estado-Maior Central proporcionou liderança, coerência e estrutura organizacional,
além de importante apoio logístico e de treinamento. O quarto fator foi a infusão de desertores do Exército Vermelho e prisioneiros de guerra fugitivos nas fileiras partidárias, dando aos destacamentos um impulso muito necessário em mão de obra e habilidade militar. As mulheres contribuíram em grande número para o movimento partidário soviético, principalmente porque viam nele uma oportunidade para finalmente lutar pelo seu país, depois de terem sido geralmente rejeitadas pelos escritórios de recrutamento do Exército Vermelho. Na verdade, muitas mulheres estavam entre as partidárias mais famosas e heróicas, especialmente muito jovem. Em outubro de 1941, uma estudante de ensino médio de 18 anos de Moscou chamada Zoya Kozmodemyanskaya se ofereceu como voluntária para uma unidade partidária. Juntamente com outros guerrilheiros, Kozmodemyanskaya marchou para sudoeste em direção a Naro-Fominsk, cruzando a linha de frente para o território ocupado pelos alemães. Eles minaram estradas e cortaram linhas de comunicação. Em 27 de novembro de 1941, Kozmodemyanskaya foi designado para queimar a vila de Petrichevo, onde um regimento de cavalaria alemão estava estacionado. Juntamente com os colegas guerrilheiros Boris Krainov e Vasily Klubkov, ela ateou fogo a 3 casas na aldeia, mas isso não foi suficiente e foi apanhada sozinha a tentar incendiar uma 4ª casa. Depois de ser preso, Kozmodemyanskaya foi despido, espancado, interrogado e brutalmente torturado com 200 chicotadas. Seu corpo também foi queimado em vários lugares, mas ele se recusou a dar qualquer informação. Na manhã seguinte, ela foi levada ao centro da cidade com uma placa pendurada no pescoço que trazia a inscrição "Incendiário da casa". Na praça central, ela foi enforcada e deixada à vista de todos. Kozmodemyanskaya foi a primeira mulher a se tornar heroína da União Soviética durante a guerra, em 16 de fevereiro de 1942. Embora jovem, Kozmodemyanskaya não foi a mulher mais jovem a se tornar heroína da União Soviética. Esta honra pertence a outra corajosa lutadora da resistência, Zinaida Portnova. Em 1942, aos 16 anos, Portnova juntou-se ao movimento de resistência bielorrusso, tornando-se membro da organização clandestina local chamada Jovens Vingadores. Ele começou a distribuir folhetos de propaganda soviética na Bielorrússia ocupada pelos alemães, coletando e escondendo armas para soldados soviéticos e reportando sobre os movimentos das tropas alemãs. Depois de aprender a usar armas e explosivos com membros mais velhos do grupo, Portnova participou de ações de sabotagem em uma bomba de gasolina, em uma usina local e em uma fábrica de tijolos. Mais tarde, estimou-se que estes atos podem ter matado mais de 100 soldados alemães. Em 1943, Portnova foi contratado como auxiliar de cozinha em Obol. Em agosto, ele envenenou alimentos destinados à guarnição nazista ali estacionada. Imediatamente desconfiada, ela disse que era inocente e comeu um pouco da comida na frente dos nazistas para provar que não estava envenenada. Depois de não adoecer imediatamente, ela foi liberada. Portnova adoeceu depois, vomitando intensamente, mas acabou se recuperando do veneno depois de beber uma grande quantidade de leitélio. Depois de não conseguir voltar ao trabalho, os alemães perceberam que ela era a culpada e começaram a procurá-la. Somente em janeiro de 1944, ela foi finalmente capturada. Ela foi interrogada por um oficial da Gestapo na cidade de Goriani. O policial, convencido de que ela era apenas uma garota inofensiva, baixou a guarda. Portnova pegou a arma do investigador da mesa, atirou nele e o matou. Quando 2 soldados alemães entraram depois de ouvir os tiros, ele atirou neles também. Ela então tentou escapar do complexo e correu para a floresta, onde foi capturada perto da margem de um rio. Após ser recapturado, Portnova foi torturado. Mais tarde, ela foi levada para a floresta e executada. Ele não tinha 18 anos na época. Em 1958, Portnova foi reconhecida póstumamente como uma heroína da União Soviética. Há um monumento em sua homenagem na cidade de Minsk, e alguns destacamentos do movimento jovem pioneiro receberam seu nome. Crueldades indescritíveis dos alemães na frente oriental. Para Hitler e a liderança nazista, a guerra na União Soviética nunca foi apenas para obter alimentos, petróleo e espaço vital.
Havia também um elemento ideológico, uma batalha pela sobrevivência em que os chamados arianos alemães lutaram contra os eslavos inferiores. Para os nazistas, foi uma guerra racial. Hoje, acredita-se que isso foi lamentável, pois fortaleceu a unidade dos povos soviéticos. Nem todos foram favoráveis à liderança de Stalin ou a outras comunidades soviéticas. Por exemplo, durante a década de 1930, a Ucrânia sofreu uma fome em que morreram milhões de pessoas. Muitos ucranianos responsabilizaram diretamente Stalin e até acolheram favoravelmente os invasores nazis. Mas embora alguns tenham sido absorvidos pela Wehrmacht, muitos mais enfrentaram atrocidades. Aldeias foram queimadas, pessoas foram executadas e outras foram feitas prisioneiras. Os prisioneiros de guerra soviéticos também foram tratados de forma horrível em comparação com os prisioneiros de guerra dos aliados ocidentais. Aqueles que não morreram de fome e doenças foram forçados ao trabalho escravo. Assim começou um ciclo quase compreensível de violência e crueldade. Isto também ajuda a explicar por que é que Hitler decidiu invadir a União Soviética em primeiro lugar. O pacto Molotov-Ribbentrop pode ter sido estrategicamente lucrativo, mas não mudou o facto de os nazis desprezarem os russos e os considerarem com incrível desdém. Além disso, as autoridades alemãs encorajaram a violência e a brutalidade contra o oponente. Com base numa interpretação seletiva do direito internacional, Hitler acreditava que, uma vez que a União Soviética não tinha assinado os acordos de Genebra e Haia, a maioria das atividades violentas que de outra forma seriam consideradas crimes não se aplicavam aos soviéticos. Acreditava-se até que os oficiais políticos soviéticos capturados não eram prisioneiros de guerra e deveriam ser fuzilados imediatamente. Outra ordem, diretamente do alto comando alemão, especificava que, caso um soldado alemão cometesse crimes contra civis ou prisioneiros, as medidas disciplinares eram opcionais, a critério do comandante da unidade. Embora alguns comandantes alemães seniores se recusassem a publicar estas ordens e protestassem junto dos seus superiores, muitos outros simplesmente as executaram. Não há dúvida de que a ideologia nazi, omnipresente na Wehrmacht, contribuiu para esta atitude. Tal como os soldados de muitos exércitos que sentem a necessidade de desumanizar ou demonizar os seus oponentes para superar a relutância natural em matar, muitos soldados da Wehrmacht consideravam o povo soviético como sub-humanos desajeitados e potencialmente traiçoeiros. O horror da guerra na frente oriental reforçou estas atitudes, e elas resultaram naturalmente em atrocidades. Esta atitude alemã não oficial produziu numerosos casos de brutalidade e assassinato contra prisioneiros de guerra e civis soviéticos, o que, por sua vez, serviu para alienar potenciais aliados, gerar resistência generalizada e contribuir para o surgimento de uma resistência partidária igualmente brutal. Embora as políticas genocidas alemãs em relação aos judeus, um fenômeno em toda a Europa, exacerbassem os horrores no Oriente, tendiam a mascarar a incidência da brutalidade alemã relacionada com a população eslava não judia, que Hitler também considerava subhumana. Embora o número de vítimas desafie uma definição precisa, quase 3 milhões de russos, bielorrussos e ucranianos sofreram escravatura e muitas vezes morte ou ferimentos permanentes na Alemanha. Outros 3 milhões e 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos morreram de fome, doenças e exposição em campos de prisioneiros de guerra alemães, representando cerca de 58% do total de soldados do Exército Vermelho capturados. As políticas oficiais alemãs para a expropriação sistemática de alimentos e matérias-primas condenaram frequentemente a uma morte lenta os habitantes que permaneceram nos territórios ocupados. Dadas estas políticas, mesmo os colaboradores soviéticos sentiram pouca lealdade para com os ocupantes. Portanto, como vimos, à medida que a guerra avançava, a ameaça partidária aumentou para proporções catastróficas. Por sua vez, os combates partidários acirrados aumentaram a brutalidade de ambos os lados. Os últimos 2 anos da Guerra da Alemanha no leste foram marcados por uma brutalidade crescente contra as populações soviéticas e da Europa Oriental. No entanto, à medida que crise após crise continuava, a violência alastrou-se a qualquer abandono do dever por parte dos membros da Wehrmacht,
resultando na execução de dezenas de milhares. Finalmente, quando a guerra atingiu a Prússia Oriental, até os civis alemães ficaram sujeitos à lei militar e, portanto, também à extrema violência do exército. A brutalização do exército durante muitos anos na Frente Oriental e o caráter intransigente do nacionalsocialismo não deixaram espaço para o sentimentalismo ou a piedade. À medida que a violência dominava a Frente Oriental, o custo humano da guerra aumentou dramaticamente, mas isto foi sempre visto pelos nazis como necessário e exigiu pouca justificação por parte dos militares. Tal concepção reflete os objetivos de guerra absolutistas do nacionalsocialismo, nos quais nenhuma lista de baixas era demasiado elevada ao serviço da vitória ou para evitar a derrota. No final da guerra, os homens estavam a ser massacrados a um ritmo tão assustador que mais de metade de todas as perdas do exército no leste, mais de 3 milhões de soldados, ocorreram nos últimos 18 meses da guerra. Conclusão: o grande número de vítimas de ambos os lados e de mortes de civis na Frente Oriental é quase inimaginável. Dezenas de milhões de vidas foram perdidas devido ao ódio racial instigado por um único homem, mas esse ódio provou ser sua ruína. Atacar a União Soviética na primavera de 1941 pode ter parecido uma boa ideia, mas acabaria por levar à Segunda Guerra Mundial e Hitler seria finalmente derrotado. Em maio de 1941, com a França derrotada e a maior parte da Europa conquistada, os nazis tinham apenas um adversário, a Grã-Bretanha. Um ano depois, os Estados Unidos tinham entrado na guerra e Hitler travava uma guerra sangrenta em duas frentes, agora que a União Soviética tinha passado de aliada a inimiga. A Operação Barbarossa é amplamente considerada o acontecimento que mudou a guerra, mas para as pessoas que nela estiveram envolvidas, significou muito mais. Alguns dos banhos de sangue mais horríveis e repugnantes da história da humanidade ocorreram durante estes meses em território soviético.